Na janela do tempo, alguns velhos hábitos resistem à passagem dos anos. O bom e o velho café, o forno a lenha, a fumaça que sobe e defuma pacientemente a mistura do almoço, o fogo que aquece as manhãs e renova os ânimos para enfrentar o novo dia. Costumes de quem mora na roça. É bom, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto de trabalhar na terra. Amo trabalhar na terra, fazer o que eu amo fazer o que eu faço. Pensar em sair, ir embora para a cidade? E eu não. Também não. Nunca pensei. Não é só não. difícil ficar aqui longe das coisas? É difícil, mas a gente costuma, eu prefiro aqui, com dificuldade mesmo. O que tem assim de bom morar num ambiente desse, assim, mais isolado, tudo? Vocês preferem? Tranquilidade. A boa e velha tranquilidade. Dalmo, 63 anos. Ana Maria, 58. Nasceram, se conheceram e se casaram no mesmo bairro onde moram, em Cunha, no interior de São Paulo. E lá se vão 42 anos juntos. Todos os dias difíceis de trabalho que alimentam a união do casal têm sido pacientemente debulhados no quintal do tempo. Sempre foi assim mesmo. Plantando, criando galinha. Essa mesmo. Plantando feijão. Até arroz nós plantamos. Nós colhemos bastante arroz aí. Tudo, né? Da terra, né? Da terra. Tudo da terra dá, né? Planta, Tem colhe. galinha, porco. Se nós criamos nossos filhos, 4 filhos. Dos 4 filhos, 2 resolveram ficar, ajudam no curral. As 30 vacas dão autonomia de 300 litros de leite por dia. A ordenha até se modernizou, embora a natureza tenha alguns caprichos. Essa foi a única vaca a estranhar a novidade e fez o trabalho continuar como antigamente. Os outros 2 filhos mudaram de cidade em busca de novos sonhos, mas nunca abandonaram as raízes. Tem fim de semana que a casa fica cheia, mesmo na pandemia. Aqui em casa mesmo, esse tempo de pandemia e tudo, nem não ficamos nem um final de semana sozinhos. Sempre a casa tá cheia, o pessoal vem, montou aí, dorme e fica aqui. Porque Dentro dessa casa joga colchão, já chegou a dormir até 15 pessoas. então eles vêm, ficam aqui, dormem, mas as pessoas gostam de vir. Eles gostam. Eles foram para a cidade buscar uma alternativa de vida melhor, mas que eles gostam da roça, gostam. Algumas mudanças podem acontecer mesmo onde menos se espera. A família do seu Dalmo mora no Carneiros, um dos 93 bairros da cidade. Sim, o município, mesmo com cerca de 23 mil habitantes, já nasceu bem grande, tem mais de 3 mil propriedades agrícolas. Para um município como Cunha, um dos 10 maiores do estado de São Paulo, os mais de 1.400 quilômetros quadrados de área verde oferecem razões suficientes para agradar quem está à procura de calmaria. Gente como seu Milton e Dona Ilza, ele, comerciante, ela, administradora. Ambos resolveram abrir mão da agitada capital de São Paulo para se agarrarem na produção de cogumelos do tipo shiitake. Eu morava em São Paulo, eu tinha lojas de supermercados. Minha esposa trabalhava em clínicas, super estressados, diabético, entendeu? Então eu conheci Cunha, há 11 anos atrás. Me apaixonei pela região, né? Então eu resolvi morar. Para isso, não falta espaço. O turismo, aos poucos, finca novas raízes nos campos. Como o Naef, engenheiro agrônomo, que aproveitou uma oportunidade de negócio, comprou uma terra à beira da estrada que liga Cunha a Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, e foi plantar oliveiras. Morei no exterior, fiz mestrado na Itália, num lugar que tinha muitas oliveiras. Há quem tenha vindo ainda de mais longe. O sogro alemão da Daniela, por exemplo, escolheu esse espaço cheio de verde para morar e produzir leite. Quem resolveu empreender foi a nora e o marido dela, em gastronomia alemã. Uma receita diferente, como o chucrute, que é uma especialidade.
artesanal, que leva de 10 a 15 dias para ser feito. Já a Celinha é da cidade mesmo. O empreendimento começou pequeno antes de se tornar referência em pratos típicos da região. Comidinha simples, né, da roça, que é o que eu sei fazer. Aí fui fazendo aquela comidinha simples, aí surgiu o primeiro cardápio, depois foi aumentando e hoje, graças a Deus, a gente pode empregar e fazer um trabalho assim que remete à culinária de Cunha. Nos últimos 30 anos, o crescimento de Cunha tem chamado muito a atenção de moradores e atraído outros de fora por causa dos turistas. Já são dezenas de novos empreendimentos em gastronomia, 39 pousadas já estão registradas, 20 ateliês de cerâmica, carro-chefe do turismo da cidade. Pelo menos metade da população de Cunha mora no campo. Essa característica tornou o município do interior paulista o maior do estado em número de moradores na zona rural. As raízes do campo são longas. Cunha começa a partir de 1597, quando os portugueses vêm combater os franceses aqui na serra. E aí começa a primeira entrada dos homens, né, nessa região que hoje é Cunha. A partir de então, a região passou a servir de rota do escoamento de ouro extraído de regiões de Minas Gerais até Paraty, de onde era embarcado para Portugal. A Rota do Ouro, ou a Estrada Real, não era uma linha reta entre os dois estados, como muita gente imagina. Porque imaginando o Rio Paraibuna, você tinha água potável e tinha peixe. E podia fazer as suas plantações, plantando abóbora, mandioca, milho, mais o milho, porque era uma alimentação mais da época e podia dar a qualquer momento. Então, na volta, eles colhiam esses mantimentos para sobrevivência. Então, ao longo do trajeto do Rio Paraibuna, eles iam fazendo as suas lavouras. Em 1736, se tornará freguesia do Facão. A região de passagem dos tropeiros era estratégica para os viajantes. Esse local é um restaurante atualmente, mas é um dos mais antigos de Cunha. Ele foi construído no final do século XVIII e aqui se guardava todo o ouro que vinha de Minas Gerais em direção a Paraty, é isso mesmo, né? Essa casa pertenceu ao Coronel Macedo, um personagem bastante intrigante na época, que todo o ouro e pedra preciosa vindo de Minas ficava sob a sua guarda. E também nessa casa estava estabelecido o regimento, que sobre a guarda dele transportava-se ouro até Paraty, de Paraty até o Rio, do Rio até Portugal, ou algumas vezes diretamente para a Inglaterra. A partir do ano de 1785, Cunha consegue a sua emancipação política. Esta, a igreja de São José da Boa Vista, é uma das primeiras edificações religiosas do município. Desde então, essa região concentra 3 características muito importantes que definem a cidade. Uma área de concentração de fé rodeada de muito verde, muitas montanhas e muita paz. Cunha porque é homenagem a Francisco da Cunha Menezes, que é o governador da época que ele assina o decreto elevando a elevação de Cunha. Em 1858, o auge. Dom Pedro II orienta que governadores, por decreto, elevem as vilas do país em cidades. Os termos de Cunha foram assinados na matriz de Nossa Senhora da Conceição, diante do Santíssimo. Tem todo um processo de acordo com a Carta Régia de 1705, que são alguns procedimentos que a corte exigia. Então, lavra uma ata e com essa ata denomina o rócio, que é a limitação, e para isso precisa criar a cadeia, a cama e o pelourinho. Nessa igreja? Você reuniu? Nessa igreja, exatamente. Ali. Então Cunha nasceu ali? Ali. Ali se assinou todos os termos? Todos os termos, toda a exigência que a Carta Régia estabelecia, tudo se deu dentro da igreja. Dentro da emblemática igreja de Nossa Senhora da Conceição, erguida no ano de 1730, em Taipa de Pilão, pelas mãos de indígenas e escravos. O local foi escolhido depois de um misterioso e consecutivo evento ligado à imagem da padroeira da cidade. A primeira imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, fica, na verdade, no retábulo lateral da igreja.
Conta-se que ela teria sumido misteriosamente do local de origem, que fica a aproximadamente 1 quilômetro daqui. Por 3 vezes ela desapareceu e apareceu aqui onde se encontra a igreja hoje. Era um tronco de uma peroba e se encontrava dentro desse tronco. E aí o Frei Manuel, preocupado, mandou para que o seu genro, na época, sindicalizasse, investigasse o desaparecimento dessa imagem. Daí, convencionou-se que a igreja matriz seria no local onde estamos. Com o tempo, a igreja também passou a crescer e a imagem começou a ficar pequena demais para ocupar o retábulo central. Foi então que o bispo Dom Lino resolveu colocar uma imagem bem maior. O tempo passeia pelas ruas da cidade. Boa parte dos velhos edifícios se foi. A história marchou sobre terra e paralelepípedos. As montanhas cravaram trincheiras. Elas foram o palco da principal resistência dos soldados paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932. Fizeram até nascer um herói, Paulo Virgínio. As procissões religiosas nunca cessaram. Ainda seguem os contornos das ruas. A procissão da padroeira, do divino, o canto forte da folia, a batida firme da congada, no sabor do prato, na receita do doce da festa. Está tudo bem ali, pronto para ser descoberto. O tempo é dócil. Gosta de exibir aos turistas o legado de outras gerações. Aqui se plantavam muitas frutas europeias, né? Então, era um meio de sobrevivência também. Além da questão da fruta europeia, como uva, pera, tâmara, figo, oliveira, que hoje está voltando novamente, né? Que era rico no passado. Cunha era pujante na agricultura, né? E na pecuária, que estava começando. Histórias assim chamaram a atenção da Águida. Por causa das poucas opções de emprego na cidade, muitos jovens iguais a ela se viram obrigados a migrar. Tem pessoas, né, que hoje em dia, após se formar, né, no colegial, você tem que buscar uma faculdade fora de Cunha. Ou então se adaptar com o que a gente tem aqui, né, com os nossos comércios locais, ou entrar em alguma área hoteleira, gastronômica, né, ou então focar no turismo também. A Águida buscou a última opção. Agora, na pandemia, o movimento caiu, mas bastam as restrições diminuírem para o trabalho aparecer. Ao andar pelas ruas da cidade, fica fácil perceber a curiosidade das pessoas. Cunha, ela fornece bastante opções, desde o familiar para grupos. Então depende muito do que você procura. A gente geralmente monta um roteiro de acordo com o que a pessoa gostaria de conhecer. Com o tempo, a história, a natureza, a tranquilidade do município passaram a oferecer múltiplas possibilidades de turismo. Roteiros rurais, como fazenda de búfalos, cachoeiras, plantações de lavandas, plantações de oliveiras. Agora a Cunha também está com opções de vinicultura. Então, de acordo não só com os roteiros, né, normais, a gente fala assim, os normais seriam um centro histórico, cerâmicas e os outros atrativos, o pessoal tem buscado mais essa parte de aberto, poder respirar mais. E se depender da Águida, o futuro que espere, sem pressa. O passado na cidade é ouro para ela, um presente do tempo, esperança de um grande futuro. Cunha tem um potencial enorme no turismo. É só saber direcionar e colocar no caminho certo. Cunha será um grande como Campos do Jordão, ou até melhor Campos do Jordão, se Deus quiser. A janela do tempo segue aberta, testemunha de que o melhor da vida
é enfrentar sempre um dia de cada vez. O tesouro da tranquilidade torna mais rico quem tem mais tempo de desfrutá-la. Nós fomos nascidos, criados aqui, né? Então a gente gosta mesmo, né? A gente não experimentou outros lugares, assim. A gente sai passear à volta, mas tem lugar bonito. Gostou, mas a gente sei lá, a gente gosta, né? O ano era 1975. A foto é o registro mais antigo. Um grupo de ceramistas chega à Cunha. 2 brasileiros. Já Alberto Cidrais e a esposa, portugueses, e Mieko Kezeki e Toshiyuki, japoneses. Tenho a impressão que nós paramos para ajudar uma pessoa que tinha um pneu furado ou coisas desse tipo. E aí o Toshiyuki, saímos todo mundo do carro, né? E o Toshiyuki resolveu tirar aquela foto, né? E por acaso, esse dia era o aniversário de Cunha, 20 de abril, e também era o meu aniversário, de 30 anos. Eu fiz 30 anos naquele dia. O imprevisível faz parte de toda a construção da história da cerâmica de Cunha. Começou em 1970. Alberto Cidrais tinha se formado em arquitetura em Portugal e mudou-se para o Japão depois de ganhar bolsa de estudo de pós-graduação. Mas lá se apaixonou pela cerâmica. Meu professor de pós-graduação, ele tinha muitos amigos ceramistas e ele me levava nos ateliês. E eu comecei a me apaixonar por esse processo, pelo material, pelo barro, pelo fogo, né? Porque a cerâmica é em forno a lenha, né? E aí eu comecei a fazer cerâmica nos ateliês. A Mieko, naquela época, era formada em enfermagem. Sou enfermeira, diplomado, e trabalhei como professora da enfermeira. Nessa época casou com uma pessoa que é apaixonada com cerâmica. Isso foi o início da história da cerâmica. Eu fui para uma aldeia onde tinha 2 ateliês de cerâmica. Um deles era da Mieko e do Toshiyuki, o Kezeki, né? E aí eu queimava, eu aluguei uma casa lá, né? Uma casinha de aldeia, né? E aí o irmão do Toshiyuki me emprestou um torno desse tipo de torno de pé que eu uso. E aí eu fiz umas peças, né? Nessa época eu queimava no forno do Toshiyuki. No país do sol nascente, novas paixões e novas amizades resultaram em novos sonhos. Eu já estava com a ideia de vir para o Brasil fazer cerâmica. Isso era o que eu pretendia. Por que o Brasil? Porque eu tinha amigos brasileiros na universidade, no Japão, e eles me disseram, por que não o Brasil, né? Já que eu não podia voltar para Portugal, porque tinha problemas de incorporação militar, aquela coisa, e aí eu resolvi vir para o Brasil. O conturbado momento político de Portugal vinha do fim da era de Salazar, iniciada em 1933 e encerrada em 1974 com a Revolução dos Cravos. Um ano antes, Cidrais colocou em prática um novo rumo. Nós viemos, eu e a Maria Estrela, viemos para o Brasil em 73 e ficámos 2 anos praticamente esperando o Toshiyuki e a Mieko para preencher aquele projeto que a gente tinha combinado no Japão. Eles vieram dentro daquele programa de imigração japonesa, né, que é um programa que vem desde o início do século XX, eu acho, o final até do século XIX, sei lá. E eles vieram ainda dentro desse programa e quando eles vieram, nós começamos a procurar um lugar para montar ateliê que ficasse a meio caminho, mais ou menos, entre Rio e São Paulo. Ficamos 1 mês, 2 meses, procurando todo lugar, através dessa Dutra, né? Que fomos várias cidades. Um dia até que conheceu a Cunha, este caminho para Paraty, né? Paramos em Lagoinha, paramos em Cunha. E, de repente, Cunha foi um encontro com a família do prefeito, que, curiosidade, perguntou da gente o que estava fazendo e tal, acaba contando a história de procura de um espaço para fazer cerâmica. A esposa do prefeito, na época, fez o primeiro contato. A prefeitura cedeu, em regime provisório, um matadouro de gado já desativado. As conversações aconteceram, uma semana ou 2, sei lá, e finalmente se acertou que nós receberíamos em comodato, indefinido, né? Mas não eterno, da prefeitura receberíamos em comodato as instalações do ex-matadouro, que no momento era um depósito de máquinas usadas da prefeitura, coisas desse tipo. Retirou
lixos, surucatas, e passou a máquina, cercou e limpou tudo. Então aí, grupo de 7 pessoas, gostamos muito e resolver morar nesse espaço para construir forno. Com o tempo, o grupo passou a moldar uma profunda transformação cultural e artística na cidade de Cunha. Como barro nas mãos do oleiro, o trabalho começou a tomar forma. No decorrer dos anos, novos ceramistas são atraídos à cidade. As relações comerciais se alteram. E chegada do jardineiro também foi muito influência de começar a pegar um pouco de fama da cerâmica em Cunha, porque ceramistas recebia gente de fora. A gente não tem que sair e vender mais. Começa a vir pessoas de outras cidades grandes que vinha conhecer essa maravilhosa cidade e também conhecer a arte da cerâmica. Então, começou a aumentar essas pessoas que querem fazer cerâmica. Cunha tem oficialmente 20 ateliês de cerâmica, muitos de outras cidades. Antes deles, Mieco e Cidrais fizeram aprendizes. A criação de novas gerações acabou frutificando. Temos os ateliês do Luiz Toledo, que foi o primeiro aprendiz, ainda com o Toshiyuki, e depois comigo e com a Maria Estrela, né? Nós éramos associados, o primeiro Lei e depois o Augusto, né? Que hoje são associados e têm um grande ateliê aqui em Cunha. 40 anos atrás, Augusto teve o primeiro contato com a cerâmica. Fazia serviços básicos. Tinha uma vaguinha lá para ir preparar uma argila, alguma coisa assim. Aí eu fui para lá, sem muita pretensão até. Acabei ficando até hoje. No começo não havia grandes pretensões, sonhava em ser professor de matemática ou qualquer outra profissão. Até porque o espelho naquela época era duro, né? Olhar para os ceramistas que estavam aqui naquela época e ver quanto que eles ralavam aqui para vender uma peça. Mas o caminho começou a mudar de repente. Depois de uma oportunidade em que o meu mestre na época, o Alberto Cidrais, ele saiu do Brasil para viver um ano fora e me deixou tomando conta do ateliê, e isso foi fundamental para que eu tivesse um conhecimento mais profundo e para eu decidir que dava para fazer cerâmica sim. Lei passou pelo mesmo processo de aprendizado que Augusto, mas o sonho de ser artista já vinha na infância. Eu já imaginava que eu queria viver com alguma coisa relacionada à arte e deu certo, a cerâmica encaixou perfeitamente, né? E foi um processo também que foi sendo absorvido aos poucos, né? Não foi nada imposto, não foi uma coisa assim que caiu, né? Eu fui evoluindo, fui aprendendo, né? Continuo aprendendo até hoje, porque a cerâmica é um eterno aprendizado. Formados na mesma escola, ambos optaram pela produção de peças utilitárias, porém com traços artísticos que vêm do próprio forno no Aborigama, forno japonês que utiliza a lenha no processo de queima. Tem muitas interferências, muita coisa que interfere, desde o dia que você está queimando, se venta, se está chovendo, se a lenha está muito seca ou não, tudo isso vai interferir. Então, não existe possibilidade de repetição, são sempre coisas diferentes. A diversidade de peças, cores e formas dão identidade ao trabalho dos ceramistas. A pessoa leva uma peça para casa e tem um contato direto com ela, né? Além de ser uma cerâmica com um visual bonito, né? Diferente, ela pode usar, né? Não é uma peça que você deixa só de adorno, você pode usar no dia a dia, nossos pratos, xícaras. A gente desenvolveu nossa linha nessa área da cerâmica utilitária e bem colorida, né? Um dia alunos, outro dia mestres. O processo de aprendizado é um trabalho contínuo, passado de geração em geração. Isso tá deixando um legado, né? Isso fica. E muitas pessoas que vêm estagiar aqui também, né? Dentro da possibilidade da pessoa e nossa também de permitir que tenha alguém aqui dentro junto, nos ajudando e aprendendo, o ateliê
tá sempre aberto nesse sentido. Aos poucos, a nova geração de ceramistas cresce e cumpre novas etapas. Hélio já recebeu do Augusto e do Lei o bastão dessa história. Ele até é formado em TI e técnico de enfermagem. Mas optei por não exercer nenhuma das duas, focar só na cerâmica. Né? Tá feliz com a decisão? Sim, eu acho que foi uma decisão certa. Hélio trabalha no ateliê e produz em casa as próprias peças. Vendo em lojas de artesanatos esparramadas pela cidade, tem a Casa do Artesão, que nos dá essa abertura, e no Mercadão Municipal. Tá aí, ó. Bom, então agora chegou a minha vez. Eu vou tentar fazer uma peça de cerâmica. Vamos ver se é fácil. É claro que eu vou precisar usar um avental, né? Porque senão minha roupa não vai sair do jeito que entrou. O torno de cerâmica exige preparo. Um dia, o próprio jornalista, que também é de Cunha, teve a sorte de aprender a arte de moldar o barro. O primeiro processo é centralizar o barro. Vamos ver se eu ainda me lembro de como era feito isso. Importante estar sempre molhando o barro, né? A gente vai fazer aí a segunda parte, que é perfurar e levantar as paredes. Então já temos aí uma peça quase pronta. Só fazer aqui um... Mas, bem antes da chegada dos ceramistas, Cunha também já teve artistas próprios. Dona Dita não usava tornos para fazer os trabalhos dela. O trabalho era todo manual e era chamada de paneleira. Esse termo é considerado icônico, tanto que ela ganhou inclusive um busto que fica bem em frente à Casa do Artesão, um local que é apropriado para os ceramistas, principalmente os iniciantes, divulgarem os trabalhos deles. A Casa do Artesão, o antigo matadouro desativado que um dia serviu de abrigo aos primeiros ceramistas estrangeiros, foi transformado em um verdadeiro celeiro de peças. É o principal centro de divulgação dos mais variados trabalhos artísticos e artesanais da cidade. Transformar o barro em pedra e deixar gravada nela a suavidade do vento, as curvas dos caminhos trilhados, a força e a sensibilidade da natureza humana e sua capacidade de adaptação ao novo. Cada peça de cerâmica traz com ela parte de uma história do passado. O Brasil hoje é praticamente metade da minha vida, um pouco menos de metade, mas é bastante. Bastante o suficiente para evoluir, ir além mar, ir além do inanimado de si mesmo. Alberto gosta de figuras humanas, só faltava dar a elas vida. Um som que viesse do coração. A arte da cerâmica trouxe visibilidade ao município, abriu portas ao turismo e à esperança de dias melhores. Novas gerações, novas histórias para contar. Eu espero ter saúde, ainda muita saúde, viver muitos anos para que eu possa continuar fazendo a cerâmica e ter a possibilidade de ensinar outras pessoas e deixar esse conhecimento aí que eu adquiri nesses anos todos de trabalho. A história da arte da cerâmica conhece, nasce de sonhos distantes, habita no imprevisto, na inquietude humana, na busca de novos horizontes, na vida que vence o tempo e a distância e une pessoas dos mais diversos confins da terra. Para mim, a vida passou tão depressa, sempre correria, então não teve tempo de parar para ficar olhando atrás, né? Mas de vez em quando, assim, lembro assim,
Sim, nossa, como a vida passa rápido. É a arte que, por vezes, imita a vida, modela a verdadeira natureza humana e dá a ela pulsação. Eu me considero um artista brasileiro. Nas mãos hábeis e os 4 elementos vitais da natureza, fogo, terra, água e ar, fundem novos retratos da evolução histórica, traçados e moldados em linhas e formas modeladas pelo tempo. A natureza é a sentinela de novos tempos. No extenso município de Cunha, algo de diferente nos investimentos na área rural já vem sendo sentido há tempos. A gente não tem tantas grandes lavouras, eu digo pela minha família mesmo. A gente fazia muitas plantações de milho, feijão, arroz. Hoje não, hoje é mais para sua própria subsistência. Os restaurantes atraem a curiosidade de turistas à procura de algo inusitado para experimentar. Não é raro entrar em um bom restaurante em pleno centro da cidade e se deparar com pratos bastante típicos da região. O torresmo, o porco pururuca, o frango caipira, o frango com quiabo, a quireirinha mesmo, que às vezes o pessoal gosta de comer com frango. E também tem o porco na lata. Se há alguém que conhece bem desse prato é a Celinha. O porco na lata faz parte do cardápio do restaurante e da tradição da cidade. O porco na lata é uma comida assim, que antigamente era muito utilizada, porque naquela época não existia energia elétrica. Então o pessoal fritava, era um momento familiar na roça. A família se reunia, matava o porco e fritava todo aquele porco, tirava toda a água, porque tem que tirar a água, porque senão estraga. E depois, na própria banha do porco, ela ficava conservada em latões. E quanto mais tempo você passa dentro desse latão, ela fica mais suculenta. O restaurante à beira da estrada Cunha-Paraty de Celinha está sempre lotado. Mas nem sempre foi assim. O empreendimento era bem modesto e só começou a progredir por causa de uma certa plantação. Na verdade, a gente tinha um bar, uma mercearia de roça, né? Porque aqui não existia estrada ainda. Então era isso que era o nosso trabalho. E aí eu tinha 2 pezinhos de copo de leite no fundo do bar da mercearia e passou uma senhora, achou bonito, perguntou se eu não queria vender. Aí eu peguei, presenteei ela, na outra semana deu mais umas, passou outra, a senhora pediu também se eu não queria vender. Presenteei também, falei pro meu marido, falei, olha, a gente podia plantar uns copos de leite, porque pelo jeito o negócio é bom, né? O negócio é ótimo. Aí a gente plantou aqui e começamos a vender, assim, picadinho junto com o bar. Com o tempo, os negócios floresceram. Aí a minha irmã tinha uma amiga, dona de floricultura, perguntou se eu não queria vender umas flores assim sempre para o casamento. A gente plantou mais, começamos a vender para ela, ela achou esse comprador do Ciagésp Taubaté e a gente começou a vender em larga escala. Fora da gente, a gente começou a vender também do pessoal, das famílias. Mas daí veio a pandemia, que gerou o efeito gangorra. Nesse intervalo que caiu o movimento da flor e da mercearia, eu comecei a servir almoço. Comecei assim, fazia o almoço de domingo, vinha bastante familiar, vinha pessoal na mercearia, eu servia o almoço que eu fazia. Aí foi dando certo essa comidinha simples, né, da roça, que é o que eu sei fazer. Aí fui fazendo aquela comidinha simples, aí surgiu o primeiro cardápio, depois foi aumentando e hoje, graças a Deus, a gente pode empregar e fazer um trabalho assim que remete à culinária de Cunha. Nesta época do ano, os copos de leite nem florescem tanto. O branco só toma conta da plantação a partir do mês de setembro. Enquanto isso, eles já inventaram outro produto. A gente também trabalha muito com a framboesa agora, que aqui, por exemplo, eu posso dizer que é uma casa da framboesa, né? Porque eu faço vinho, licor, geleia, vinagre de framboesa e agora barbecue de framboesa, que é um prato que eu coloco. Então a gente agrega isso, é o que a gente tem aqui. Salada que tem da horta, flores, jardim para a pessoa sentir o ar um pouco, sair daquele estresse. Com tanta opção assim, se há um item que não falta no cardápio da família, é a criatividade. É isso mesmo que você falou. A gente vai pensando, vai tendo essa criatividade de poder mostrar para as pessoas o que a gente tem de melhor aqui. Criatividade, sensibilidade, inspiração. Tudo vem com o tempo.
No caso do seu Milton e da dona Ilza, o recomeço de uma nova vida foi há 7 anos. No alto de uma montanha, a apenas 1 quilômetro da cidade de Cunha, eles resolveram aproveitar o bom clima da região e apostar na produção do cogumelo shiitake. Os cuidados para entrar na estufa vão além de máscaras faciais. A pessoa tem que usar uma touquinha, tá? Por que tem que usar? Porque o cogumelo ele adere muito a cabelo, tá? Uma queda de cabelo você não identifica na limpeza do cogumelo. Você precisa ter esse cuidado. Seria muito desagradável uma pessoa comprar os meus cogumelos e descobrir os fios de cabelo ali dentro, não fica muito bom. Ele adere e não consegue, tá? Vamos lá. Então vamos. As visitas à estufa, enquanto durar a pandemia, estarão suspensas. Esse período aqui é a empresa que decidiu, tá? Com o ambiente fechado, com bastante umidade. A gente resolveu, por enquanto, por um momento, a hora que estabilizar, todo mundo ser vacinado, a gente libera a visitação. Porque é uma área fechada, né? Então é bem arriscado. Seu Milton já domina todo o processo da produção de cogumelos, desde a primeira etapa. O fungo é colocado em uma madeira devidamente cuidada e embalada para que comece a se desenvolver. Nós usamos o eucalipto triturado e acrescentamos alguns nutrientes, sempre natural, capins, bagaço de cana-de-açúcar, farelos. E aí o que acontece? Esterilizamos todo esse composto, inoculamos os esporos do cogumelo aqui dentro. O cogumelo, quando abre o chapéu, solta os esporos. Inoculamos e aí durante 150 dias esses esporos eles vão se multiplicar. Vão fazer uma colônia, uma cidade, tá? Aqui dentro. Ele precisa estar envolvido nesse saco plástico aí? O saco plástico na realidade é para proteção da colônia. Uma das várias etapas para o desenvolvimento correto do fungo depende de uma mãozinha. Muitas vezes eu dou tapinhas no bloco. Isso vai estressar a colônia e ela para perpetuar a espécie, forma os cogumelos. Aliás, o único estresse do lugar fica para o cogumelo mesmo. Aos 73 anos de idade, seu Milton abandonou tudo em São Paulo. Veio começar tudo de novo em Cunha. Por que você decidiu investir na plantação de cogumelo, cultivo do cogumelo? Vendi todas as minhas lojas, deixei um apartamento só para os filhos, que hoje estão casados. E aí eu tinha que sobreviver com alguma coisa, tinha que ter renda. Surgiu a ideia do bistrô, base de cogumelo. E deu certo. A produção mensal de shiitake é de 200 quilos, tudo direcionado para um agradável bistrô do casal. Isso mesmo. A paixão ganhou lugar à mesa. Os pratos à base de cogumelo foram todos desenvolvidos pela esposa, a dona Ilza, que, por sinal, já conhecia a cidade bem antes do marido. Depois que seu Milton se decidiu pela mudança de cidade, ficou mais fácil unir o útil ao agradável. E põe agradável nisso. A gente tem aqui uma coxinha, um pastelzinho de forno, uma torta que acompanha inclusive uma salada também com o shiitake. Nenhum deles tem carne. E essas receitas todas, elas foram sendo desenvolvidas com o tempo, com a experiência, com as pessoas que chegam aqui acabam também dando um pouco do direcionamento para vocês. Como é que funciona? Quando nós começamos o cultivo, né, aí falamos, eu pensei comigo, vamos tentar fazer alguns salgados, algumas coisas para ver como fica, né? Aí fizemos e ficou ótimo, todo mundo gostou, todo mundo adorou, né? Aí fomos desenvolver, faz a coxinha, faz o pastelzinho, primeiro foi o pastel, depois a coxinha, vamos fazer torta, vamos fazer quiche, né? Eu experimentei uma lasanha, aí fizemos também, ficou muito bom. Tão bom que os pratos não pararam por aí. Você pode fazer muitas receitas com ele, você pode fazer o shiitake, ele recheado, você pode fazer ele na churrasqueira, é uma infinidade. Dá para fazer na churrasqueira? Dá, você faz ele na churrasqueira. Você coloca ele na grelha com um fiozinho de azeite, um salzinho, fica melhor que a picanha. Os veganos amam. Além de saborosos, eles fazem bem à saúde. A dona Ilza também se beneficia dos alimentos que ela mesma prepara. Como eu tenho artrite reumatoide, então é uma doença imunológica, né? Então, para mim, ele me faz muito bem. Ele aumenta muito o meu sistema imunológico e diminui muito as minhas dores.
Mais do que sabores, é tempo de apreciar o fruto que a vida ofereceu de mais importante para o casal, a satisfação da escolha. Valeu a pena abandonar tudo? São Paulo, tudo? Nossa, olha, isso aqui não tem preço, isso aqui vale tudo, né? Então, essa paz, essa tranquilidade, ao silêncio. Eu falo aqui, eu tenho um cliente aqui que ele diz assim, aqui a gente ouve o próprio pensamento. O cenário, o prazer de uma vida nova se harmonizaram. Os cogumelos, no fundo, são só uma boa desculpa para ficar. Aqui é maravilhoso, maravilhoso. Eu acredito que eu ganhei muitos anos, eu e minha esposa ganhamos muitos anos. Trabalho, é um prazer, é um prazer. Prazer, tranquilidade. Há 27 anos, outra família chegava de São Paulo até a região do Paraibuna, um dos bairros de Cunha. Mas na época o propósito era outro. A família do seu Alberto, do meu sogro, veio e escolheu Cunha para viver, para sair de São Paulo, para criar vaca, para viver no campo. A família se estabeleceu aqui a princípio com produção de gado leiteiro e hoje a gente vai na onda do ecoturismo, que está levando Cunha, fazendo com que a gente preserve áreas que antes estavam usadas para pastagem, enfim. Hoje é uma outra realidade. Totalmente inovadora. Receitas alemãs, claro. Uma região onde a culinária caipira poderia predominar. Quem nos prestigia, quem a princípio conhece e gosta da culinária alemã. E também o pessoal local que tem conhecido uma receita diferente, como o chucrute, que é uma especialidade artesanal, que leva de 10 a 15 dias para ser feito. Então o pessoal vem conhecer aqui com a gente também. A família tem aprendido com o tempo a conciliar ambiente rural, restaurante com gastronomia típica da Alemanha e hospedagem em plena Serra do Mar. É um prazer. Nós não abrimos toda a semana. Alguns dias a gente trabalha interno, como todo pequeno produtor aqui. Mas nos finais de semana a gente está sempre aí disponível para o pessoal conhecer. Então, vamos conhecer um dos pratos mais típicos da Alemanha. Esse é o nosso Eisbein, que é o joelho de porco. É uma receita tradicional da família, do meu sogro, do seu Alberto Burger. A família comia aos domingos e hoje a gente tem na casa como prato principal. Ele é defumado e depois ele é acompanhado do chucrute, que é o repolho, que é um probiótico. É um processo longo para preparar o joelho, por exemplo? Sim. Para começar, o joelho tem um corte especial, que é o traseiro. Ele depois vai para uma calda de 12 horas e depois ele vai para defumagem. Fantástico. Eu vou dar uma de garçom aqui. Opa! Para ajudar. E vou servir aqui a mesa. A família do Renato aprovou e muito o prato. Já tinha experimentado pratos assim, alemão, o Renato, desse tipo? Já tinha experimentado um prato como esse, mas sem dúvida alguma, esse é um prato excepcional. Um paladar fantástico. O que você acha disso, né? Então, cada vez mais a gente tem Cunha tem recebido. Você mesmo, você não é propriamente de Cunha, né? Não, nasceu em Cunha. Não. Nós viemos há 3 anos para Cunha para desenvolver um projeto, um trabalho e conhecer um pouquinho da cultura, da arte cerâmica e da gastronomia. O que você acha dessa expansão que está ocorrendo no município hoje? Sim, está crescendo muito Cunha por conta de todos esses profissionais, de todas essas pessoas que estão empenhadas na gastronomia, estão empenhadas na arte e está sendo um grande desenvolvimento aqui. E quem passar pelo restaurante pode ainda ganhar uma aulinha de torno do filho do casal. As peças também estão disponíveis. Mais de 60 estabelecimentos comerciais, entre bares, padarias e restaurantes, as mais variadas propostas de empreendimento vão, aos poucos, ocupando novos espaços em Cunha. 7 anos atrás, Naef resolveu apostar em algo totalmente novo, a plantação de oliveiras. O olival está sendo cuidado em parceria com o órgão ambiental como projeto piloto. A oliveira ela vive durante 4.000 anos. E aqui na Serra do Mar tem muita pastagem abandonada, que o povo fazia bovinocultura de leite
e abandonou a pastagem porque o leite começou a dar prejuízo. Então tem muita pastagem abandonada. Então a oliveira seria uma possível opção agrícola para essa pastagem abandonada, né? Ainda vai levar tempo para colher integralmente os frutos do planejamento. Oliveiras levam 25 anos para alcançar a produção máxima. O bom clima da cidade favorece muito o desenvolvimento das árvores. A oliveira ela precisa de pelo menos 400 horas de frio menores que 12 graus. Isso é completamente atendido por aqui. Hoje eles já falam em 500 até 600 horas, e a gente tem aqui, porque a gente está a 1.300 metros de altitude, e essa altitude confere essa temperatura menores que 12 graus. Tá? Um dos fatores que beneficiam o crescimento dessa árvore é o clima, que é bastante ameno aqui na cidade de Cunha. Neste olival foram plantadas 1.300 árvores, cada uma delas tem capacidade para fornecer até 2 litros de azeite por pé. Mas existe também um outro fator que beneficia muito o progresso dessa plantação, e ele fica ali, bem no alto daquela árvore: a música. Não é comprovado cientificamente, mas acredita-se que o gráfico senoide da música clássica interfere diretamente na absorção de carbono da atmosfera com a água que ela puxa da terra. Então é para formar a fotossíntese. Então ela consegue fotossintetizar mais rapidamente. Com isso a planta se nutre de uma forma diferenciada. É tempo de ninar as jovens árvores. Beethoven é uma boa pedida. Ela tem que entrar em dormência, então a gente coloca uma música mais pesada para ela entrar em dormência. Assim, agora é a hora de dormir. Então ela vai dormir até final de agosto, início de setembro. Quando o inverno passar, outro compositor irá reger a nova etapa. A gente coloca mais Mozart, que tem um compasso binário ou quaternário. Que estimula a maior produção de gemas, né? Aí o sol incidente na gema que está nascendo vai colocar frutos. Se não tiver sol, coloca gema vegetativa. Logo, as oliveiras irão render a nova safra, que cresce conforme a música. Aí quando ela já começa a florir, a gente coloca as 4 estações de Vivaldi, porque tem uma música crescente, para fazer o pegamento das flores, quer dizer, pega da flor para o fruto. Mas enquanto a natureza calmamente fazia parte dela, Nayef percebeu a curiosidade dos visitantes pelo olival. Nasceu então outro projeto, um restaurante. O novo empreendimento ganhou ritmo, passou a render frutos bem mais rápidos do que os das árvores. Era para ser um ponto de apoio, da visitação. De repente as pessoas começaram a pedir opção de almoço. Então a partir daí a gente começou a servir massa artesanal. Hoje a gente só faz com itens artesanais, não industrializados, né? Com as coisas que a gente faz aqui do sítio ou dos nossos vizinhos, é extremamente regional. O local já ganhou até pousadas. É só um exemplo dentre os vários empreendimentos que avançam junto com o tempo em Cunha. A tranquilidade e o ar puro do campo conquistam os turistas. Mas não é preciso estar tão longe da cidade para empreender. Na área urbana, há 11 locais de hospedagens também. O casal Edson e Cristina resolveu há 9 anos acolher turistas. Edson trabalhava na área financeira. A mudança foi um achado. Foi um convite do meu cunhado, na ocasião da aposentadoria. Aí ele propôs que eu viesse para cá e, depois de muito pensar, embarcamos na ideia e, graças a Deus, está dando certo. Juntos, eles cuidam de 34 chalés. Muito trabalho? É férias. O acolhimento e a diversidade de opções dão o tempero de sempre do cunhense aos visitantes e aos novos moradores. Mas Cunha tem muito mais a oferecer do que natureza em abundância, qualidade de ar, boa gastronomia, fé, cultura e arte. A hospitalidade e o respeito da terra com quem sempre está por chegar.